Internamente, o Exército Vermelho, comandado por Trotsky, havia vencido a guerra civil contra os exércitos brancos, derrotando também os exércitos de 14 países capitalistas. Mas a Primeira Guerra Mundial e a Guerra Civil tinham destruído o país e enfraquecido o proletariado. 1 milhão de operários, um terço do proletariado russo, perdeu a vida defendendo heroicamente a Revolução. Mesmo antes da guerra, o desenvolvimento das forças produtivas na Rússia era precário. O Império Russo era o país mais atrasado da Europa. A Primeira Guerra Mundial e a Guerra Civil terminaram de destruir a estrutura produtiva do país, isto é, os meios de transporte, fábricas, minas, e também esgotaram a produção agrícola. Ao fim da Guerra Civil, a miséria e a fome graçaram por toda a sociedade. A Revolução na União Soviética também estava em retrocesso. Diante da situação catastrófica produzida pela Guerra Civil, os bolcheviques foram forçados a adotar a chamada Nova Política Econômica, a NEP, que permitia aos camponeses negociar o excedente da colheita no mercado para incentivar a produção de alimentos e também permitia a atividade dos pequenos comércios e dos pequenos artesãos. Essa política salvou o país da fome e permitiu o começo da reconstrução dos meios de produção e transporte. Essa medida, conhecida como Nova Política Econômica, permitiu a abertura da economia soviética para alguns elementos capitalistas. Com isso, com a NEP, a economia russa volta a crescer, parcialmente, mas ela volta a crescer e o país começa a sair dessa situação calamitosa. Stalin era o secretário-geral e controlava a máquina do partido e havia nomeado a maioria dos dirigentes médios. O stalinismo não é uma continuidade da política do Partido Bolchevique sob a direção de Lenin, mas sim uma ruptura com essa orientação contra a política e os princípios leninistas que modificou totalmente o caráter desse partido. Havia uma alternativa à burocracia. A política de Lenin e Trotsky era combater o processo de burocratização do Estado soviético e do partido, começar a industrializar o país para reerguer a economia e, ao mesmo tempo, ganhar tempo, até que uma nova onda da Revolução Internacional rompesse o isolamento da União Soviética. Antes de morrer, Lenin deu seu último combate contra a burocracia do Estado e do partido. Por exemplo, lutou contra as ações repressivas de Stalin e seus aliados contra as nacionalidades oprimidas, principalmente no caso da Geórgia, e também contra a tentativa de Stalin de abandonar o monopólio do comércio exterior. O ponto máximo dessa luta foi uma carta ao Comitê Central, que é considerada o testamento de Lenin. Nesse documento, a principal recomendação à direção do partido é que removesse Stalin do posto de secretário-geral por seus métodos grosseiros e burocráticos. No entanto, a direção do partido, já burocratizada, decidiu ocultar o testamento dos delegados do Congresso e do conjunto do partido. E neste dia, 21 de janeiro do ano de 1924, Lenin entrou em coma, vindo a morrer poucas horas depois. Tinha 53 anos. Em 1923, a oposição de esquerda se lançou na luta contra a burocratização. A oposição de esquerda defendia que o único futuro possível para a União Soviética era romper o seu isolamento com o desenvolvimento da Revolução Mundial. Por isso, combateu duramente a falsa teoria do socialismo em um só país, inventada por Stalin e Bukharin em 1924. Essa teoria afirmava que a União Soviética, por suas particularidades, extensão territorial e riquezas nacionais, podia alcançar o socialismo isoladamente. Trotsky denunciava que isso era uma falácia, contrária aos princípios elementares do marxismo, que sempre postulou que o socialismo só pode ser construído como um sistema internacional, e que ainda que a revolução comece em um país atrasado,
só pode ser alcançado em âmbito mundial, abarcando principalmente os países avançados. A pretensa teoria do socialismo em um só país também defendia que era possível a neutralização da burguesia mundial e conduziu mais tarde a política da coexistência pacífica com o imperialismo, ao pacto Stalin-Hitler e aos acordos contra-revolucionários de Yalta e Potsdam. Das war ein Befehl! Der Angriff Steiners war ein Befehl! Jeder hat mich belogen, sogar die SS! Die gesamte Generalität ist nichts weiter als ein Haufen niederträchtiger, treuloser Feiglinge, Verräter, Versager! Das Geschmeiß des deutschen Volkes! Sie ist ohne Ehre! Trotsky e a oposição de esquerda também se opuseram à política da revolução por etapas e o apoio político à burguesia nacional, que a Internacional Comunista, já dominada por Stalin e Bukharin, aplicou na Revolução Chinesa de 1927. A oposição de esquerda se opôs à coletivização forçada do campo, adotada pela burocracia stalinista, quando os kulaks, fortalecidos por anos de concessões, começaram a boicotar o abastecimento das cidades, uma política que provocou milhões de mortos e fome generalizada. A oposição de esquerda defendia uma política de coletivização gradativa e cuidadosa com os camponeses, incluindo também os kulaks e os camponeses pequenos e médios. O stalinismo atacou violentamente Trotsky e a oposição de esquerda, primeiro através de uma campanha contra o trotskismo, depois por meio de fraudes nas eleições partidárias, demissões de funções no Estado, expulsões, prisões, deportações para a Sibéria e, finalmente, com execuções em massa dos oposicionistas. E o Stalin vai implantar, então, uma ditadura totalitária entre 1924 e 1953 na Rússia. Ora, ela controla a educação, ela controla a arte, ela controla a cultura, né? Dentro de cultura, televisão, artes plásticas, teatro, né? Tá tudo censurado, tá tudo controlado, cinema, né? Rádio, tá tudo controlado. Esse controle tem como objetivo fazer com que toda a população faça adesão ao programa político do sistema, seja o nazismo, seja o fascismo, seja o socialismo, né? A minha intenção, enquanto ditadura totalitária, é que todo mundo tenha total adesão e tenha a vida totalmente controlada e cultuada, né? E usada para cultuar esse sistema socialista. Stalin faz outra coisa, ele elimina a oposição. Elimina como? Prende, expulsa, tortura, manda para os gulags, manda para as fazendas lá, como se fossem campos de concentração, uma coisa absolutamente horrorosa. O Leon Trotsky, por exemplo, vai ser assassinado em 1940 no México. Então o Stalin persegue o Trotsky até conseguir em 1940, quer dizer, 16 anos depois, assassinar o Trotsky lá no México. O Trotsky tinha fugido da Rússia fazia anos. Enquanto o Trotsky se concentrava na leitura do artigo, Mercader o golpeou com uma picareta de alpinismo que ele levava escondido no casaco. O Estado soviético se torna um Estado absolutamente burocrático. Por que burocrático? Porque burocracia é controle. Então o Stalin vai controlar tudo, o Estado vai controlar tudo dentro da União Soviética. Claro, falar de burocracia é abrir brecha para a corrupção, né? Então o Estado soviético, um Estado bastante corrupto, bastante desigual. O Stalin também controla, já disse, né, mas ele controla o ensino, a comunicação, né? Então a educação é controlada, a TV é controlada, o jornal é controlado, tudo controlado. Esse socialismo stalinista se parece muito ao nazismo, né? 2 oder 3 Monate vergangen sind, wird euer Terror beseitigt sein. So wahr wir das verhalten. Du meine Arbeit für richtig hältst, ob du glaubst, dass ich fleißig gewesen bin,
dass ich gearbeitet habe, dass ich mich in diesen Jahren für dich eingesetzt habe, dass ich anständig meine Zeit verwendet habe im Dienste meines Volkes. Gib du jetzt deine Stimme ab. Wenn ja, dann tritt für mich ein, so wie ich für dich eingetreten bin.